gente. Eu sou a acadêmica Nayara, do curso de História do Pafode Urbano Santos, e hoje iremos ministrar uma microaula. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre a Revolução Industrial e sobre as precárias situações de serviço a que muitas pessoas eram submetidas durante esse período. Mas cabe uma pergunta: será que eram só os adultos que estavam submetidos a essas condições precárias de serviço? Ou será que as crianças? Sim, será que as crianças também exerciam esses serviços? Bem, isso é o que iremos ver hoje nessa microaula. Iremos tratar sobre o trabalho infantil na Revolução Industrial. Bem, há indícios de que a utilização da mão de obra infantil já ocorria por volta de 2000 anos antes de Cristo, como por exemplo no Egito, as crianças começavam a trabalhar a partir do momento em que tivessem um relativo desenvolvimento físico. Em Roma, começavam como aprendizes e na Idade Média já trabalhavam tanto quanto os adultos. Ao longo da história, o trabalho infantil era adotado pelas famílias submetidas à pobreza, aquelas famílias mais pobres, que adotavam esse fato, muitas das vezes por necessidade, para que as crianças pudessem ajudar também na renda familiar, ajudar nas tarefas domésticas, mas também adotavam isso para ajudar, segundo elas, no caráter formador, no caráter disciplinador das crianças, onde essas iriam se tornar adultos responsáveis diante da sociedade, adultos trabalhadores. Bem, no decorrer do tempo, o trabalho ele foi se intensificando bastante, ocorrendo diversas transformações, o volume de produção também foi aumentando, foram se intensificando os trabalhos individuais e coletivos, mas isso tudo não foi suficiente para que não ocorresse a exploração do trabalho infantil. Pelo contrário, a partir do século XVIII, profundas mudanças econômicas passaram a ocorrer no sistema de produção na Europa, precisamente na Inglaterra. Dava-se início assim à tão conhecida Revolução Industrial, onde a Inglaterra foi a pioneira dessas transformações econômicas, dessas transformações tecnológicas, fabril, entre outros. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia tudo aquilo que consumia. Nessa época, desde pequena, as crianças elas já auxiliavam seus pais nas tarefas de casa, nas tarefas do campo. No entanto, elas não realizavam trabalhos tão exaustivos, tão repetitivos, porque as tarefas variavam muito. Iam desde semear, de colher, de carregar água, de auxiliar os seus pais nas tarefas domésticas, enfim, entre outras. Com o surgimento das fábricas, muitas pessoas começaram a se deslocar do campo para as cidades, em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, para poder assim sustentar seus filhos, suas mulheres, enfim, sustentar sua família. No entanto, essa mudança do campo para a cidade causou transformações profundas, principalmente nas crianças. Ao mudarem do campo para a cidade, as relações de trabalho mudaram completamente. As crianças se depararam com um novo ambiente, bem diferente do que elas estavam acostumadas à vida do campo. Não existia mais aquela natureza toda que estavam submetidas, e os pais não tinham mais o tempo suficiente para seus filhos. Ou seja, as relações familiares começaram a se desestruturar a partir do momento em que as pessoas começaram a ir para a cidade. No início da exploração do trabalho infantil, apenas as crianças que eram abandonadas em orfanatos e amparadas pela paróquia eram que eram entregues aos patrões para trabalharem nas fábricas. As paróquias, elas faziam contrato com esses fabricantes e eles se comprometiam em alimentar e educar os meninos e meninas que eram cedidos para o trabalho. As crianças das paróquias, no caso, elas ficavam confinadas nas fábricas, ficavam isoladas da sociedade e eram comandadas simplesmente pelos patrões. Elas não tinham autonomia sobre si e nem recebiam salário algum pelo trabalho que faziam. Com o passar do tempo, as crianças que tinham família, elas também começaram a trilhar esse mesmo caminho, também começaram a ser exploradas nas fábricas, trabalhando assim por longas horas. Elas perderam muito da sua infância, muito do seu convívio familiar, porque
no momento em que adentravam a fábrica, elas não tinham mais aquele convívio com seus pais, com suas famílias, não tinham mais o direito, a oportunidade de brincar a hora que quisessem, ou mesmo qualquer hora que fosse possível. Assim, compreendemos que o trabalho infantil ele foi sim uma das características mais marcantes da Revolução Industrial, onde muitos pensadores, ou a maioria dos fabricantes, eles acreditavam que as crianças pobres, principalmente, elas deveriam sim trabalhar, porque acreditavam que o trabalho ele protegia da criminalidade, da marginalidade, uma vez que ele estava em oposição com o espaço de rua, que era considerado para eles como desorganizado, como desregular. Isso tudo para fazer com que as crianças se adentrassem mais à fábrica e fossem, de acordo com eles, as crianças ao adentrarem a fábrica estavam protegidas disso tudo. Também acreditavam que o trabalho das crianças também iria permitir um aumento da renda familiar, ao mesmo tempo em que poderia ser visto como uma escola, a escola do trabalho. Ou seja, as crianças iriam ser disciplinadas para mais tarde se tornarem adultos responsáveis, trabalhadores, isso tudo na visão daqueles que queriam lucrar em cima do trabalho infantil. As crianças, elas eram utilizadas nas fábricas, nas grandes fábricas e nas minas de carvão, sendo que a maioria delas acabavam morrendo devido ao excesso de trabalho, que era muito grande, da insalubridade do ambiente, da desnutrição, por conta de passarem fome, porque não se alimentavam direito, não tinham hora de descanso, não descansavam. Então, tudo isso eram fatores que levavam à morte dessas crianças. Elas começavam a trabalhar aos 6 anos de idade, de maneira muito exaustiva. A carga horária era equivalente a uma jornada de 14 horas, ou seja, a criança adentrava a fábrica às 5 horas da manhã e terminava às 7 horas da noite. Então, isso é um trabalho muito exaustivo para uma criança apenas. E sem falar que não tinham direito a uma refeição adequada, não tinham direito a uma hora para descansar, para trabalhar, a refeição era muito corrida, então eles não tinham todo aquele tempo livre. Os salários também eram bem inferiores, correspondendo simplesmente à quinta parte de um salário de uma pessoa adulta. E sem falar nisso, as condições de trabalho eram muito precárias, estavam sempre sujeitas a acidentes fatais, a diversas doenças devido ao ambiente que não era bem tratado. Os acidentes mais comuns entre as crianças ocorriam porque elas ficavam por muitas horas, por intermináveis horas nas máquinas, muitas vezes por elas não conseguirem alcançar os teares, que eram muito altos. Elas tinham que ficar sustentadas por uma perna de pau, então tudo isso gerava muito cansaço. Muitas crianças adormeciam devido ao cansaço que estava muito grande e por conta disso acabava por perder algum de seus membros. Muitos tinham seus dedos estraçalhados pelas engrenagens dos teares. Então, o número de acidentes com as crianças ia aumentando muito e elas não tinham nenhuma indenização. Nada ocorria diferente por conta da criança perder um membro, por conta dela se acidentar. A fábrica não se responsabilizava por nada, nem mesmo pela paralisação dos dias das atividades. Então, tudo aquilo ficava sob responsabilidade da criança. Então, todo esse longo tempo de trabalho em que as crianças estavam submetidas gerava muito cansaço e isso acabava diminuindo o ritmo das atividades. E os patrões, como queriam lucrar em cima das crianças, acabavam por se frustrarem, por se zangarem, por ficarem irritados. E castigos acabavam por sendo submetidos às crianças, como socos, outras agressões eram bastante aplicadas a elas como forma de punir, porque se elas acabavam por se machucar
Diziam que era por uma distração dela, se não estavam produzindo muito. Dizia-se que era porque elas estavam conversando demais ou porque chegavam atrasadas. Então tudo isso era motivo para castigar as crianças. Segundo alguns autores, como Thompson, ele acredita que, se compararmos o trabalho infantil, doméstico, aquele que era lá da vida do campo, com o trabalho fabril, podemos afirmar que o trabalho nas fábricas ele era muito mais árduo para a criança, porque não havia uma separação entre brincar e trabalhar, como havia no trabalho doméstico, no trabalho do campo. Embora que não fosse sempre, embora que fosse raro, embora que houvesse dificuldades para isso, mas as crianças tinham aquele intervalo entre o trabalhar e trabalhar. Elas teriam tempo mais livre para correr pelo campo, para se alimentar, para brincar. Diferente do que ocorria na fábrica, onde elas não tinham tempo nenhum, porque imagine só, a criança adentra às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã e sai às 7 horas da noite. Quando chega em casa, ela já está exaustiva, não quer mais saber de nada. Então, a criança, nesse período, as crianças perderam muito a sua infância. Podemos afirmar, concluir, que o capitalismo ele pode até não ter inventado o trabalho infantil, mas ele criou, sim, diversas condições para que as crianças não somente fossem transformadas em adultos precoces, mas também para que elas perdessem as suas relações familiares, perdessem o convívio com sua família, permitindo que a sua força de trabalho fosse explorada de uma maneira muito errônea. Porque ao adentrarem as fábricas, elas eram simplesmente jogadas sobre as máquinas, entregues a uma pessoa desconhecida, que elas não tinham familiaridade, eram forçadas a trabalhar por longos períodos, por longas jornadas de trabalho, sem nenhum intervalo, somente para o almoço, e o pagamento era muito pouco, era muito inferior ao trabalho de um adulto. Por fim, de acordo com tudo que já estudamos até aqui, podemos concluir que as crianças tiveram grandes dificuldades ao mudarem para as cidades durante o processo de Revolução Industrial, que promoveu a exploração da mão de obra não somente dos adultos, mas também das crianças, onde estas foram muito prejudicadas, tiveram a sua infância roubada por conta dessa exploração infantil. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, que tratou sobre o trabalho infantil durante a Revolução Industrial. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Muito obrigado, até a próxima.